E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Entrei aqui, né, pra fazer a live do assunto que eu tinha falado, né? Lá nos stories, que era sobre a resiliência. Deu um pouquinho de atraso, porque a gente tava ajustando aqui as coisas, mas vai dar tudo certo. Vamos esperar o pessoal chegar pra gente começar. Dar um tempinho, dar uns 5 minutos de espera pra o pessoal chegar. Tá vazando aqui no áudio. É, eu tava pensando em fazer assim, fazer um tema mensal, até pra eu me acostumar um pouco com essa ideia de fazer live com tema, pra me familiarizar também com a plataforma e tal. Mas aos poucos eu vou fazendo, vou vendo como é que vai acontecendo as coisas. E à medida que eu for fazendo e as coisas forem andando por aqui, conforme as coisas forem andando, eu posso trazer também um tema semanal, alguma coisa assim. Posso fazer um tema só, uma live só de tirar dúvidas, tal. É, mas assim, é só um começo, né? Um começo de uma ideia, e a gente vai fazendo, né, a tentativa e erro, vamos fazendo, é, tentando um jeito certo, um modo que seja melhor, um método melhor e tal. Mas assim, vamos fazer, vamos começar aqui essa conversa sobre resiliência, que hoje em dia é muito falado, muitos têm falado sobre resiliência, muita gente toca nesse assunto e tal, fala para as pessoas: olha, você precisa ser resiliente, você precisa ser forte e tal. Tem gente até que confunde, né, resiliência com paciência. E, e essas coisas elas vão fazendo com que esse assunto seja discutido, mas não da forma correta, né? Mas não da forma correta. São vários conceitos que as pessoas trazem, várias formas, né?
cada um traz a resiliência da sua forma, do seu jeito, né? Às vezes até pela experiência de vida, aí uma pessoa fala, ah, mas eu sou resiliente, mas será que ela sabe mesmo o que é ser resiliente, ou uma pessoa resiliente e tal? É o que a gente vai conversar hoje, né? Eu trouxe um, um resumo, né? Um resumo bem completo, assim, sobre resiliência, pra gente conversar, né? Pra gente conversar. Bom, o termo resiliência, ele vem, ele é original da física, né? Que é quando um corpo ele passa por um estresse, só que ele consegue voltar ao seu estado normal, mas com uma força maior. E o exemplo disso, eu vou dar dois exemplos, né? Tem o elástico, né? Você pega o elástico, estica o elástico e solta. Ele vai doer na sua mão, do outro lado, quando você solta uma liga, ele vai doer na sua mão e ele vai voltar com uma força maior, né? Ele vai voltar mais forte, né? Por isso que causa essa dor. A mola, você pega a mola, né? Comprime, faz um estresse e solta. Ela dá um pulo, né? Vem com uma força maior e volta a seu estado normal. No comportamento humano, né? A psicologia, ela tomou emprestado esse conceito da física e reformulou a resiliência como a habilidade do ser humano passar pelas adversidades, né? É, a maneira com que a gente passa pelas adversidades vai nos dizer se nós somos ou não resilientes, né? O jeito que a gente passa pelas adversidades ou a maneira com que a gente vê as adversidades, ela vai dizer se nós somos resilientes ou não, né? Então não é só viver a adversidade, é como você vê, a sua visão sobre as adversidades vai dizer se você é uma pessoa resiliente ou não. É, e a resiliência, ela não é um dom, né? Ninguém nasce sendo resiliente. Ninguém nasce sendo resiliente. Mas a resiliência é uma habilidade. Então, se é uma habilidade, nós podemos aprender, nós podemos exercitar essa, esse ponto, né? essa característica na nossa vida de ser resiliente através das adversidades. Então, para eu ser resiliente, é preciso que eu passe pelo teste das adversidades, né? É preciso que eu prove algum momento difícil na vida, e esse momento vai fazer com que eu fique mais forte, né? Com que eu volte para a vida mais forte, né? Com mais esperança, com mais garra. E isso faz com que nós nos tornemos resilientes, né? Então, a resiliência não é um dom, é uma habilidade. Então, nós podemos exercitar
essa habilidade através das lutas da nossa vida, né? Da nossa vida. Olha o Heriberto aí, ó. Já entrou aí, ó. Valeu. E aí é o seguinte, quais são as características de uma pessoa resiliente, né? A gente já viu aqui que a resiliência ela é um conceito da física e a psicologia ela adaptou esse conceito como a habilidade de, de nós passarmos por adversidades, né? A maneira com que nós passamos pelas adversidades é, vai nos dizer como nós nos tornamos resilientes ou não, né? O tema é bem sugestivo e produtivo, né? O Nathaniel está dizendo aqui. Características de pessoas resilientes, né? Primeiro, capacidade de lidar com problemas, né? É o que eu já falei aqui. Como é que nós lidamos com os problemas? Qual é a nossa visão através das adversidades, né? Será que a gente enxerga a adversidade só como algo que atrapalha a nossa vida, algo que atrase a gente, algo que demande um esforço maior na nossa vida e que sempre que termina uma adversidade nós nos sentimos cansados, nós temos aquela sensação de que a vida é só isso e tal. Ou a gente enxerga a adversidade como uma oportunidade para nós sermos melhores, para nós nos tornarmos mais fortes, né? Qual é a nossa visão através das adversidades, né? É, é de desistência ou de persistência, né? É, e isso é o primeiro ponto de uma pessoa resiliente. Ela tem essa capacidade de lidar com os problemas. Ela enxerga os problemas como algo que vai fazer ela crescer, né? O Nathaniel está dizendo aqui, ó, existem problemas que por vezes nos faz perder o equilíbrio emocional. É verdade. O ponto que eu tô tocando. Como é que nós enxergamos a adversidade, né? Porque se a gente não está preparado, se a gente não tem um emocional preparado para isso, nós vamos meio que nos entregar a esse momento. Então, nós precisamos estar preparados, porque tudo, todas essas coisas de adversidade, problemas, todo mundo vai ter, né? Se é grande, se é pequeno, se é por muito tempo, se é por pouco tempo, aí vai de cada um, mas a adversidade todo mundo vai passar, né? 2. Superam obstáculos, né? Então, a maneira com que nós lidamos com as adversidades vai dizer se nós vamos superá-las ou não. Se nós temos uma visão otimista da nossa vida e visão otimista da vida não é ignorar o problema, é saber que o problema está ali, você vai enfrentar, mas como ele teve um começo, do mesmo jeito ele vai acabar, né? É um ciclo. Nós vivemos num ciclo, né?
para várias áreas da nossa vida. Nós vivemos ciclos de alegria, nós vivemos ciclos de tristeza, nós vivemos ciclos de querer estar sozinhos, nós vivemos ciclos de querer interagir com todo mundo. E esses ciclos são naturais na nossa vida. Sim, Nathanael está perguntando, existe técnica de controle emocional? Sim, sim, existe. É uma coisa bem prática que a gente pode trabalhar assim bem pontualmente é a questão da respiração. Porque às vezes a gente não para perceber o nosso corpo. E pela respiração a gente se percebe. A gente consegue perceber como é que está o nosso coração, como está o ritmo da nossa respiração, né? Isso acontece muito com quem é ansioso, porque o ansioso ele vai muito com o que os pensamentos trazem para ele, né? Ele tem muito a questão da catastrofização, de que isso que ele está passando vai acabar com ele, que ele não vai dar conta de tudo isso e que ele não tem capacidade para superar. Então, porque assim, todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, se eu penso uma coisa catastrófica assim, por mais absurda que seja, por mais improvável que aconteça, mas o meu pensamento vai ditar o meu sentimento que vai contribuir para o meu comportamento. Então é uma reação em cadeia, vamos dizer assim, é uma reação em cadeia. E a maioria das coisas que a gente pensa, até uma pesquisa mostrou que de 100% das coisas que a gente pensa que vai acontecer, apenas 2% acontece. As outras 98, os outros 98% são coisas irreais ou absurdas que a gente pensa que vai acontecer, mas não vai acontecer. Mas os 2% acontece, mas o que é que acontece quando a gente fala de pensamento? É que nós nos apegamos àqueles 98%, né? Nós nos apegamos à parte maior dos nossos pensamentos, né? Daquilo que nós fazemos com que a nossa mente trabalhe através dos pensamentos, dos sentimentos, do comportamento. Então, tudo isso contribui, né? Tudo isso contribui. Mas quando nós temos uma visão otimista, quando nós temos a realidade do problema, quando nós conseguimos ver o problema, né? Detectar o problema e saber que realmente existe, nós vamos procurar algum meio de fazer com que aquilo se resolva, né? E às vezes a gente não vai conseguir resolver, né? E tá tudo bem. O que não pode acontecer é nós ficarmos presos àquilo que nós não podemos resolver. Outra característica: enfrentam situações de adversidade, né? Uma pessoa resiliente, ela consegue enfrentar
uma situação de adversidade. Não tem água, tá? Ela consegue enfrentar uma situação de adversidade. Talvez ela nem consiga resolver aquilo, mas só o fato de ela enfrentar, só o fato de ela se dispor a enfrentar aquilo, faz com que ela se torne uma pessoa resiliente, não é? Faz com que ela se torne uma pessoa resiliente. Porque uma pessoa resiliente não necessariamente é aquela que consegue resolver o problema. Porque às vezes tem problemas que nós não vamos conseguir resolver. E nem por isso nós vamos deixar de ser resilientes, né? Agora é a pausa da água. E aí, e aí, uma pessoa resiliente não é aquela que necessariamente consegue resolver o problema, porque tem situações que nós não vamos conseguir resolver. Mas isso vai fazer com que nós não nos tornemos resilientes? Não. Nós não resolvemos apenas um problema, mas quantos outros que vão surgir que nós vamos poder resolver, né? Então, a pessoa resiliente é aquela que enfrenta, aquela que se dispõe a enfrentar a aí a luta, né? A ter aquela disposição de olhar para o problema e dizer, pronto, chegou esse problema, essa adversidade. Talvez eu não resolva, mas eu vou enfrentar, né? Nathaniel está perguntando, qual a principal causa da depressão? A principal causa da depressão. Primeiro a gente tem que separar algumas coisas, porque existe a depressão orgânica, né? Que é chamada depressão endógena, né? Que tá ligada a hormônio tal, a falta de vitamina e tal. É, nas regiões mais frias, as pessoas elas entram muito em depressão porque lá a vitamina D é pouca, né? Porque a predominância é o frio, né? Como não tem muito calor, às vezes essa deficiência de vitamina D faz com que a pessoa entre em depressão, né? Essa é a parte orgânica, mas existe a parte de fatores externos, né? Um término de um relacionamento, um, uma demissão de um emprego pode desencadear uma depressão, mas ela não vem assim de uma vez. A depressão não vem de uma vez, ela vem aos poucos, ela se manifesta aos poucos, através de isolamento, de tem muita gente que tem muito choro constante, né? Mas tem muita gente que confunde depressão com tristeza, né? Aí é que tá o problema, porque a tristeza ela é momentânea, a depressão não. A depressão ela dura muito tempo, né? A tristeza você pode ficar triste por muita coisa, mas não necessariamente você vai ficar depressivo. Mas agora quando a depressão bate, ela atinge o corpo, ela atinge o emocional, o psicológico,
ela faz com que a pessoa tenha pensamentos, né, ideações suicidas, né? Por isso que é importante, quando a pessoa tem depressão, ela ter uma rede de apoio, né? A família, os amigos, né? Se ela tem um grupo de igreja e que o pessoal percebe que, que ela tá assim, dá um apoio e, né, dá um apoio, ajudar, porque uma pessoa depressiva, ela nunca pode ficar sozinha. Ela nunca pode ficar sozinha. Porque a gente nunca sabe quando esses pensamentos suicidas vão se concretizar, né? Por isso que a gente tem que estar sempre de olho nessa situação, né? Mas voltando aqui, as características de uma pessoa resiliente. Encontram equilíbrio em si mesmas nos momentos de estresse. Encontram equilíbrio em si mesmas nos momentos de estresse, né? Como é que a gente encontra equilíbrio em nós mesmos nos momentos de estresse? É, Isso acontece quando nós exercitamos o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente tem, nós temos a noção de quais sentimentos podem nos levantar e quais os sentimentos que podem nos derrubar. Por isso que muita gente fala, eu não posso, eu não vou fazer terapia porque eu não tô maluco. Mas é justamente porque se você tá maluco, você não precisa fazer mais terapia. Você tá louco, tá, né? A terapia vem antes da pessoa ficar maluca. Eu tô falando assim bem por baixo, né? Bem numa linguagem bem rasa, para ficar o entendimento ficar melhor. Mas a terapia, ela ajuda nessa questão do autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente não tem assim nenhum problema grave emocional, mas a gente precisa daquela ajuda para se autoconhecer, né? E quando a gente recusa, quando a gente negligencia essa nossa falta, nós não estamos cuidando da maneira correta da nossa vida, porque isso também faz parte do autocuidado. Isso é autocuidado também. Terapia é autocuidado. E faz com que nós com que a gente se conecte conosco mesmo, com a gente, né? É uma conexão, né? Porque pensa, como é que você vai enfrentar uma situação de adversidade se você não se conhece? Se você não conhece o seu limite? Se você não conhece até onde você pode enfrentar sem precisar de ajuda, né? Aí vai ficar dando murro em ponta de faca, sendo orgulhoso consigo mesmo, dando uma de super-herói e achando que tá resolvendo o problema, mas não tá. Não tá. Tá virando uma bola de neve e você vai ficar envolvido com aquele problema. Então, essa parte é muito importante, né, do autoconhecimento. Outra característica: tem uma visão positiva de si mesma e de suas habilidades. E aí fica a pergunta. Vou lançar uma pergunta agora. Será que você está olhando com carinho para suas habilidades?
né? Será que você é, analisa ou já se analisou e pensou, mas eu não sei qual é a minha habilidade, né? Ou eu faço pouca coisa, eu não sei muita coisa, mas e aquilo que você sabe? Já ajudou alguém, né? Já ajudou alguém? Já ajudou alguma pessoa? Provavelmente sim. Então, é, o correto é nós melhorarmos o nosso aquilo tá que é deficiente em nós, que nós temos dificuldade e manter aquilo que a gente tem essa habilidade, que a gente consegue manejar, né? Porque sempre nós vamos ter uma coisa ou outra para melhorar. Mas o problema é nós darmos mais atenção àquilo que é ruim em nós, né? É aquilo que é mais que é ruim em nós. E, e isso faz toda a diferença na questão da resiliência, né? Porque quando a gente enfrenta uma adversidade, é natural que ela venha é, no nosso ponto fraco, né? Que ela atinja alguma área da nossa vida que nós temos um pouco de dificuldade. Mas nós podemos usar as nossas habilidades para enfrentar, né? E nesse momento a gente olha para dentro de nós e vê quais são essas habilidades que nós podemos usar para enfrentar essa adversidade, né? Porque nós costumamos muito olhar para dentro de nós com geralmente nos pontos negativos e não consideramos os pontos positivos, né? E olhar com carinho para os pontos positivos que nós temos também faz toda a diferença para nós sermos resilientes, né? Outra característica, tem poder de controle interior, né? É o que eu chamo de domínio próprio, né? Ela consegue controlar as suas emoções, né? Tá certo que não o tempo todo, né? Mas quando ela tem uma quando ela consegue ter esse controle interior, esse autoconhecimento, ela vai saber até que ponto ela pode controlar essas emoções. E quando ela não consegue controlar, ela sabe que é o momento de pedir ajuda. Ela sabe que é o momento de procurar a sua rede de apoio, de procurar uma ajuda profissional para enfrentar aquilo, né? Mas para nós sermos resilientes, nós temos que ter essa capacidade de controlar, né, as nossas emoções na medida do possível, né? Outra característica, se comunica bem e se enxerga como lutadoras em vez de vítimas, né? Além da comunicação, da boa comunicação, a pessoa resiliente ela se enxerga como a lutadora, não como a vítima. E aí é o ponto principal
de quem quer ser resiliente é não se vitimizar, é não procurar culpados, mas sim resolver, né? Porque se a gente for procurar algum culpado para aquilo que nós estamos passando, a gente só vai encontrar uma pessoa, nós mesmos, né? Porque não adianta eu chegar para alguém dizer, olha, você é o culpado de eu estar passando por isso, porque você não me ajuda e tal. Mas na verdade eu sou o responsável por aquilo que acontece comigo, né? Através das minhas escolhas, através da minha atitude diante da vida. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis, né? E de nada adianta nós encontrarmos ou procurarmos um culpado, né? Alguém para jogar a responsabilidade naquilo que estamos passando. Não, os responsáveis somos nós mesmos, né? Os responsáveis. E se a adversidade veio, é porque nós temos capacidade de enfrentar, né? Nós temos a capacidade de enfrentar essa adversidade. E por que a resiliência é tão importante? Por que a resiliência é tão importante? Aí eu separei aqui uma frase do Viktor Frankl, que ela... Caraca, gol do Atlético Paranaense. Ih, rapaz, deu ruim. Tem gente aqui que ficou feliz agora. Tem uma frase do Viktor Frankl que eu separei aqui para ler, que diz assim, ó: quando não conseguimos mais mudar uma situação, temos o desafio de mudar nós mesmos. Quando não podemos mais mudar uma situação, temos o desafio de mudar nós mesmos. E aí tem um ponto importante, que às vezes a situação não vai mudar. Às vezes nós vamos ter a sensação de estarmos andando em círculo, né? Meio que é igual aquela esteira de academia, a gente anda e não sai do lugar, né? Nós vamos ter essa sensação, né? Mas e aí? A situação não muda. Aí vai ficar por isso mesmo? Não. Se nós não conseguirmos mudar uma situação, é a hora de nós mudarmos a nós mesmos. Porque às vezes a situação só vai mudar quando a gente mudar. Mas mudar o quê? Mudar o jeito com que nós vemos o problema, mudar o jeito com que nós enxergamos a vida, mudar o jeito com que nós nos deparamos com os problemas, né? Mudar o jeito, a nossa visão de mundo, né? Tirar aquela visão de que só sou eu que sofro, eu sou o coitadinho. Não. Por isso que essa visão vitimista de só sou eu que sofro, ela limita muita gente, né? Porque ela tem uma visão de que só ela que sofre, que a vida do outro é bonita. E a gente vê muito isso aqui na rede social, né? Nas redes sociais. Se você parar um tempinho, não precisa muito tempo, 10 minutos, e ficar passando os stories aqui no Instagram
ou no TikTok, alguma coisa assim, você vai ver que é gente feliz, gente dançando, gente comendo alguma coisa é, gostosa aqui no restaurante. Mas a maioria dessas postagens são maquiagens, né? São, são mentirosas, apesar de ser reais, mas são é um disfarce para esconder o que realmente elas estão passando. Também não estou dizendo que a gente só tem que ter momentos ruins. Não, não, a gente precisa desses momentos bons. Mas eu estou falando desses momentos bons toda hora, constantemente, que é o que a gente vê aqui na rede social. E acaba que a gente pega esse padrão e introjeta em nós, né? Tipo, se fulano é assim, eu posso ser também. Se fulano conseguiu ir no restaurante tal, eu consigo também. E aí a gente vai vivendo em função daquilo que o outro nos apresenta. E que a gente nem sabe se aquilo é realmente a vida dele, se aquela é a rotina dele, ou se ele faz aquilo de vez em quando, né? Que é o normal. Mas aí a gente vive em função da maquiagem, né? Por isso que existem os filtros. A gente nunca quer que os outros nos vejam de cara limpa, né? A gente sempre vai procurar um filtro, né? Um filtro que esconde a olheira, né? Para as mulheres elas têm um filtro que, que faz com que elas fiquem maquiadas e tal, sem usar maquiagem. Então a gente vai adaptando a nossa vida ao que a rede social nos traz, né? E tomando a vida do outro como exemplo. Mas poucas vezes a gente olha a nossa vida tipo como eu quero mudar tal área da minha vida sem precisar de olhar para a vida do outro para mudar, né? É o que a frase fala. Quando a gente não consegue mudar uma situação, nós temos o desafio de mudar nós mesmos. É o desafio de mudarmos a nós mesmos. É o desafio de olhar para dentro de nós e enxergar o que é que tem de errado e que é preciso mudar, né? Esse é o desafio. Porque olhar para o outro é muito fácil. A gente pode enxergar no outro muitas falhas. Mas quando nós olhamos para dentro da gente, vai causar uma sensação estranha. Porque nós vamos ver que temos tanto defeito quanto aquela pessoa que nós julgávamos ser tão imperfeita, ou até a gente tem mais do que ela, né? Então, quando uma situação não muda, talvez seja a hora de mudarmos a nós mesmos, porque às vezes uma situação só vai mudar quando a gente mudar, né? E como ter mais resiliência, né? Primeiro, não evite, enfrente. Se você tem um problema, uma adversidade, se aparecer um desafio para você, sempre nós vamos ter duas escolhas: a luta ou a fuga. E sempre nós vamos escolher a mais fácil, que é a fuga. Mas você já notou que à medida que a gente foge
o problema foge com a gente também, né? É como se a gente carregasse uma mochila nas costas. E a mochila é o problema, né? A gente carrega o problema nas nossas costas, achando que estamos fazendo a coisa certa. E não, nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos nos acostumando com aquele problema, né? É igual a pessoa que, vamos dizer assim, que descobriu que tá com dor de dente, o dente tá doendo. Aí alguém fala pra ela, faz é, faz uma água com sal e gargareja tal, faz um remédio que passa. Aí ela vai e faz a água com sal, alguma coisa assim, bota na boca tal, e passa, né? Passa. Passou, certo, mas ela não resolveu o problema. Ela só aliviou, mas não resolveu. A dor vai voltar. Qualquer hora a dor volta e volta mais forte, né? Então, quando eu falo da fuga, é exatamente a questão do alívio, né? A gente sempre tenta aliviar o problema, deixar ele menos doloroso, deixar ele menos forte, enfraquecer mais. Mal sabe a pessoa que quanto mais ela tenta aliviar, mais o problema volta mais forte, né? E ela deixou de aproveitar aquela oportunidade para enfrentar, né? Ela preferiu carregar o problema como uma mochila nas costas, para lá e para cá, achando que está fazendo a coisa mais certa. E não está. Mas quando a gente enfrenta o problema, como eu falei no início, talvez a gente nem resolva esse problema, mas nós vamos voltar mais forte, mesmo sem resolver. Porque de todo problema, de toda adversidade, de tudo que a gente passa, a gente tira uma lição, né? Não é possível que a gente passe por essa vida sofrendo feito um cachorro sem aprender nada, né? Eu não admito isso. Como é que a pessoa passa? Eu tô passando por um problema, mas não tô aprendendo nada. Tá, aí ainda consegue viver, ainda consegue fazer as coisas desse jeito. Nós temos a oportunidade cada dia de aprendermos com as nossas adversidades. Então, fugir não resolve nada, né? Fugir não resolve nada. Enfrentar, talvez a gente nem consiga resolver o problema, mas nós vamos voltar mais forte, né? Outra coisa, seja capaz de se autorregular, né? De se autoconhecer, de ver quais são os sentimentos que te fazem mal e te fazem bem, né? Porque a gente tem o costume de carregar coisas ruins na nossa vida, sabendo que a nossa mente, ela é igual uma panela de pressão. Já viu uma panela de pressão? Ela tem o botãozinho que você puxa para sair a pressão, né? Se você não puxa esse botão, ela vai explodir naturalmente, ela vai explodir. A nossa mente é do mesmo jeito, né? Quanto mais a gente acumula coisas ruins na nossa vida e aquilo a gente vai guardando, a nossa mente ela vai arrumar um jeito de explodir do corpo.
é o que a psicologia chama de somatização, doenças psicossomáticas, né? Como é que é isso? Eu vou explicar. A pessoa, ela tem, ela tem uma desavença com a outra, né? Brigou, normal, brigou. Discutiu tal e não resolveu. Foi pra casa sem resolver. No outro dia, ela olha pro braço dela e ela vê que tem uma mancha aqui no braço. Uma mancha roxa no braço. Ela olha assim, não bati em nada, não lembro de ter batido em nada, em um lugar assim, pra ficar essa mancha. Mas aí ela, ela percebe que aquela mancha é consequência daquela briga não resolvida. É meio louco, mas é assim mesmo que funciona. É assim que acontece, né? Quando você deixa para resolver no outro dia, tendo a oportunidade de resolver naquela hora, você vai acumulando coisas pro corpo. E aí o corpo, a panela de pressão. Eu não puxei o botão. Aí vai explodir pro corpo. É uma febre, é uma dor de cabeça, às vezes até coisa pior, né? Às vezes muita gente, isso não é brincadeira, muita gente desenvolve um câncer por causa de, porque não perdoou, né? Porque não liberou perdão, né? E aí vai acumulando, 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 e aquilo desencadeia numa doença, afeta o sistema imunológico da pessoa, a pessoa fica fraca e não sabe por que foi, né? Não sabe por que foi. Então a gente precisa ativar o botão da nossa mente, da nossa panela de pressão, que é a mente. E aí a gente vai conseguir filtrar os pensamentos. Nós vamos descarregar aquilo que é ruim e deixar só aquilo que é bom na nossa mente. Porque independente do pensamento, seja bom, seja ruim, o corpo ele vai reagir. Eu falei da reação do pensamento ruim. Pensamento bom, como é que o corpo reage? Você se sente mais disposto, você rende mais no trabalho, você enxerga a vida com mais esperança, você tem uma visão boa da vida, você olha a vida com otimismo, você tem a percepção de que se eu não conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã, porque amanhã é outro dia, o mundo não acaba aqui, entendeu? Então, são essas coisas que faz com que nós nos tornemos mais resilientes, né? Outra coisa, otimismo, eu já falei de otimismo. O otimismo, ele não é negar o problema. Aí já é outra coisa, aí já é fugir da realidade. Mas é aquilo que eu acabei de falar, é saber que, tipo, começou esse problema, mas ele vai terminar, ele não é para sempre. Eu falei no começo da live que a nossa vida é feita de ciclos. Nós temos vários ciclos, independente do momento que seja. Momento bom, momento ruim, coisas boas, coisas ruins. Sempre são cíclicas. Tá chovendo. Sempre são cíclicas. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Mas para ficar mais fácil essa adaptação, a gente tem o otimismo, né?
esse sentimento de que é, se eu não conseguir esse dia, né, que passou, eu tento de novo no outro dia, porque é mais uma oportunidade de tentar, né? Aí tem o pessoal que quando chega a segunda-feira, né? é, Dizem que a segunda-feira é o Dia Mundial da Preguiça, né? Dia Mundial da Preguiça. Mas a segunda-feira é o início de uma nova semana, né? É o início de um novo ciclo para a gente tentar o que não deu certo na semana anterior, né? Então é esse tipo de otimismo que eu estou falando. Não é esse otimismo de aquela coisa de deixa a vida me levar, deixa do jeito que tá, que vai mudar. Não, não vai mudar. Se a gente não fizer nada, vai ficar do mesmo jeito. Ou vai ficar pior, né? Outra coisa, valorize seus contatos importantes e busque novas conexões, né? A rede de apoio. A sua rede de apoio é importante. Sua família, seus amigos, né? Seu grupo religioso, se você tiver, independente da sua religião. O grupo do futebol, né? Para quem joga futebol é importante também, porque a gente se sente acolhido, né? E ninguém consegue nada sozinho. Para eu chegar até aqui, não foi sozinho, né? Tive muitos incentivos, né? E esse tema que eu tô falando aqui, eu falei lá no meu trabalho, pro pessoal do meu setor. E para eu conseguir falar isso, desenvolver esse treinamento, foi uma luta. Foi uma luta de mim contra mim mesmo, né? Muita procrastinação, muito sentimento de, de inferioridade, muita coisa envolvida, até que eu resolvi enfrentar. Enfrentei e aquilo eu falei dos pensamentos, né? De quem é ansioso geralmente tem os pensamentos de catastrofização. Aí eu falei que de 100%, né, segundo a pesquisa, de 100% de coisas que nós pensamos, 2% acontece. As outras 98 são são irreais ou não vai acontecer. Então, quando eu dei esse treinamento para o pessoal do meu setor, foi totalmente ao contrário daquilo que eu pensava, né? Foi totalmente ao contrário daquilo que eu pensava. O pessoal aceitou, acolheu e agora virou um treinamento mensal. Um treinamento mensal e também contribuiu muito para o meu começo na psicologia, eu me mostrei e tal. Então, quando a gente quando a gente tem essa consciência de que precisamos de ajuda, como eu falei, tudo que eu consegui não foi sozinho. E pedir ajuda não é vergonha. Porque quando a gente pede ajuda, é porque o nosso limite já chegou. Nosso limite já chegou. E quando a gente para e pensa, não, eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda. Então, isso não é ser fraco, é ser forte, né? Porque ser fraco é quando a pessoa insiste e vê que não dá certo, já está no limite e paga pra ver.
e não dá nada, né? É o orgulho, né? O orgulho de, eu consigo, eu sou o bonzão. Não é. Ninguém é um bonzão, né? Porque sempre a gente está cercado de pessoas que nos ajudam, né? Claro, tem aquelas pessoas que é, nasceram para atrapalhar, né? Mas isso aí a gente não dá conta não, né? Mas é outra coisa. Mas sempre a gente tem pessoas que vão nos ajudar, né? E olhar para essa possibilidade faz com que a gente faz com que nós nos tornemos mais resilientes, né? Mais resilientes. Outra coisa, autoestima e autoconfiança são pilares para a ação. Autoestima. Autoestima não é aquela coisa de se olhar no espelho e ver, nossa, eu tô bonito. Tá bonito, mas isso não é autoestima. Porque a autoestima, ela tem um conceito formado, uma concepção sobre isso, né? É o seu autoconceito, né? Como é que você se avalia? Como é que você se define? Qual é o seu autoconceito, né? Isso vai definir sua autoestima, a sua autoeficácia, as suas habilidades. Quais são as suas habilidades, né? Em que você é bom, né? Suas habilidades sociais, né? A habilidade de interação, de compartilhar coisas. E aí vem a questão também da estética, que é mais uma. É a última coisa que a gente pode se pensar de autoestima. Mas no geral é muita coisa envolvida para se dizer que é autoestima. E autoconfiança também é uma coisa boa. Agora, autoconfiança em excesso não é bom, porque quando a gente tem autoconfiança demais, nós não paramos para ver até onde nós podemos chegar sozinhos, né? Que eu falei, aquilo que eu falei, a questão da ajuda, né? Quando nós nos tornamos autoconfiantes demais, a gente vira meio que egocêntrico, né? Egocêntrico, egoísta, né? Eu posso tudo porque eu confio em mim. É meio que, né? Uma soberba, né? Nossa, eu me basto, né? Tem muita gente que leva isso pro amor próprio, né? Eu me amo. Certo, você tem que se amar. Agora, excesso de amor próprio tem outro nome. E não é amor próprio, né? Mas autoconfiança equilibrada é uma boa coisa para se ter, para fazer parte da resiliência, né? Como ter resiliência no trabalho? Colaboradores mais resilientes conseguem lidar melhor com os desafios que são propostos, lideram pessoas com mais empatia e superam com mais facilidade a tensão e os obstáculos. Tá, vamos pegar uma situação aqui. Você está no trabalho e aí você tem uma situação de confronto com o cliente. Aí é o que eu falei. Para tudo na nossa vida nós temos duas situações, né? Eu falei da luta e da fuga. Agora eu vou continuar falando da luta e da fuga, mais da fuga, só que agora como um ponto positivo, né? Como eu falei,
sobre enfrentar desafios, que fugir não resolve nada. Mas nisso aqui que eu vou falar, fugir resolve, né? Eu separei esse ponto, mas sempre lembrando que em se tratando de adversidade, de problemas, fugir não resolve nada. Agora, nessa situação aqui específica que eu vou falar, fugir resolve, né? Você tem uma situação de conflito com o cliente, aí você tem as opções de luta e fuga, né? Aí você resolve lutar. Eu vou lutar e vou mostrar que eu tenho razão, né? Eu não vou sair por baixo. Aí discute com o cliente, você é isso, você não, né? E eu já vi lá no trabalho gente que já chegou nas vias de fato, né? Na agressão, né? Achando que estava resolvendo a situação, mas não. Virou um constrangimento, né? É o que a gente chama de vergonha alheia, né? Tem uma vergonha alheia de, nossa, ó o bonzão ali, ó, o cara, você... E você tem a opção da fuga. O que é fuga? Fuga é o seguinte, nessa situação. Primeiro, não é o meu problema, é o problema dele. Então ele já veio com esse problema, né? Ele já veio com algumas situações que aconteceram antes de vir para cá, ou até que no dia anterior que ele guardou, acumulou e veio para o meu local de trabalho e parece que ele olhou para mim e disse, você, eu vou, eu vou descarregar em você, você foi o escolhido, né? Aí se a gente abraça aquilo ali, é lógico que ele vai descontar a raiva dele na gente. Só que não é sobre mim, é sobre ele. É sobre ele, é o que ele tem. E se eu conseguir absorver aquilo pra mim, que é dele, eu vou perder a razão. Eu vou entrar no nível dele, eu vou agir como ele age. Então fugir nessa hora resolve. Mas eu vou ser covarde. É aquela história, aquela frase. Melhor um covarde vivo do que um herói morto, né? Aí você que escolhe se você quer ser o covarde vivo ou o herói morto. Que não necessariamente seja morto literalmente, mas morto na moral, morto na vergonha que vai passar, morto porque poderia deixar aquilo, né? Levar na esportiva ou sei lá, ir no banheiro, passar um tempinho lá, tal, beber, tomar uma água, respirar e tal. Mas não é fácil. Quem disse que é fácil? É o que eu tô falando, desde o começo. Pra gente ser resiliente, nós precisamos passar pelo teste da adversidade. É disso que eu tô falando. Em nenhum momento eu falei aqui que ia ser fácil. E não vai ser fácil. Não é fácil. É desafiador. É você olhar para dentro de si e pensar, nossa, eu tenho duas opções. Ou eu vou no nível dele, me baixo no nível dele, ou eu me mantenho, né? Ou eu mantenho minha saúde mental, emocional, eu não me envolvo, né? É disso que eu estou falando. E é isso que importa. É isso que... Ser resiliente é isso, né? Ser resiliente é saber até onde nós podemos ir, né? Bom, era isso, né? Era isso que eu
tinha para mostrar, né, para conversar com vocês aqui. Se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, queira comentar alguma coisa de tudo que foi dito aqui, eu vou dar um tempinho. Se não tiver, eu encerro a live. E lembrando que esse é um projeto mensal, por enquanto, né? Eu estou me adaptando a plataforma, eu estou me acostumando, tô me familiarizando com a plataforma do Instagram com relação a fazer lives, né? Porque stories e feed eu já uso muito, mas live é a primeira vez, né? Primeira vez não, que eu já usei, assim, mas poucas vezes eu uso e agora eu vou começar a usar com mais frequência. Vou começar a usar é, gradativamente, né? Trouxe esse tema resiliência hoje e talvez eu possa trazer um tema. Vou abrir uma caixinha de perguntas para sugestões que vocês queiram dar, né? Para um vídeo, para uma live e conteúdo também. Vou começar a trazer conteúdos, tipo, sempre que tiver uma live, uma semana de live, durante a semana, antes da live, eu vou trazendo conteúdo pra gente ficar por dentro do que vai ser dito. E é isso. Eu tô vendo que o pessoal não vai perguntar nada, então eu vou ficando por aqui. Pra quem não assistiu, a live vai ficar salva. Eu espero que fique, que eu vou tentar salvar aqui. Mas vai ficar salva e a gente vai se falando aqui no Instagram. Então, boa noite, fiquem com Deus e bom domingo pra vocês. Não,